o infarto está entre as principais causas de morte no Brasil e no mundo. E por ano, minha gente, preste atenção, mais de 100 mil brasileiros morrem em decorrência dele. O que equivale, preste atenção, você que gosta de futebol, a 2 estádios da Arena Fonte Nova em Salvador lotados em sua capacidade. Em 2020, nesse ano, com a pandemia, o número de mortes por infartos e AVCs cresceu, sabe quanto? 31% no Brasil desde o aumento do contágio da Covid-19. Mas, para conversar com a gente sobre esse assunto muito sério, eu e você vamos receber, ela já faz parte do time de Saúde e Fé, nossa querida médica cardiologista, a doutora Érica Oliveira. Doutora Érica, boa noite, bem-vinda. Sinta-se abraçada, viu, doutora? Também, sinta-se abraçado. Muito obrigado, doutora. Doutora, 31%, está aumentando isso? O que está acontecendo com o nosso povo brasileiro, doutora? É um aumento importante na mortalidade, Frei, fundamentalmente porque as pessoas estão com muito receio de procurar atendimento médico. Então elas estão deixando para procurar o atendimento médico quando a situação já se instalou, em situações mais graves, quando às vezes o infarto até já aconteceu. Então isso faz com que a mortalidade aumente. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, então? Vamos. Doutora, por favor, sente-se à vontade. Obrigada. A sua aguinha está aí, doutora? Obrigada. Que maravilha, gente. A nossa queridíssima doutora Érica, médica cardiologista, está conosco aqui com muito carinho e a gente vai entender quais são as funções, principais funções do coração, quais são os sintomas do infarto e tudo isso daqui um pouquinho. Não é para você mudar de canal não, gente, é para dizer que estamos ao vivo para você participar, viu? Daqui um pouquinho vamos conhecer a história do seu José Carlos, ele teve infarto, daqui um pouquinho vai estar conosco também para falar sobre isso, os sintomas assim e como ele superou tudo isso, viu? Doutora Érica, talvez assim a gente começa, quando a gente fala do infarto, é uma das doenças do coração, é isso? Sim, o coração ele é composto pela parte, eu costumo explicar que o coração ele é muito parecido com uma casa, né? Porque ele tem as paredes, ele tem as portas e as janelas, que são as válvulas, Legal. Ele tem as coronárias, que são a parte hidráulica do coração, e ele tem a parte elétrica do coração. Então, o coração ele pode ter várias doenças, né? E ele tem a sua composição muito parecida com a de uma casa. O infarto, ele é uma situação que acontece na parte hidráulica do nosso coração, né? E que vai levar a uma série de consequências nas outras partes também. Tá. Então o infarto, só para a gente refrescar a memória, quais são as outras principais doenças assim que o nosso coração, esse órgão, quando a gente quer desenhar o amor, a gente desenha o coração, mas a gente sabe também que ele fica doentinho, doutor. E ele fica doentinho porque já nasce doente ou nós que provocamos algum desgaste nele, doutora? Tem as duas coisas. Tem as cardiopatias congênitas, né, que são as doenças que as crianças nascem com elas, e tem as outras doenças que advêm muitas vezes de outros problemas. Então, por exemplo, a febre reumática, que é um problema de infecção de garganta, que pode atingir as válvulas. A gente tem os problemas elétricos, né, que acontecem no sistema elétrico, seja por um envelhecimento do sistema elétrico ou mesmo pessoas que nascem com fios elétricos a mais. Né? Então, tem várias situações que podem levar ao adoecimento do coração. Doutora, por exemplo, assim, situações relacionadas, eu estou falando assim de pessoas que não gostam muito de se mexer, não gostam de fazer aquelas caminhadinhas, enfim, as pessoas que gostam de exagerar, talvez numa gordurinha a mais, muita massa, muito carboidrato, isso também pode levar para o coração ou é só problema só no estômago? Não, isso pode levar para todo o sistema cardiovascular como um todo, né? Então, o coração, o cérebro, então a gente tem aqueles problemas associados ao colesterol alto, né? Porque é a base fundamental da formação da placa de gordura que é o que vai levar ao infarto. Entendi. Então são os fatores de risco que vão contribuir para que essa pessoa evolua para uma obstrução de uma artéria, que é o infarto, né? Então são fatores de risco como comer gorduras em excesso, o tabagismo, o diabetes, quando a pessoa não pode comer açúcar e come açúcar, a hipertensão, né, por um excesso de sal, excesso de peso, sedentarismo. Então, tudo isso vai levar ao adoecimento do nosso coração. E é um órgão, doutora, assim, que ele não, a gente até pensa em tirar férias, enfim, mas é um órgão que, graças a Deus, não pode parar, doutora. Não.
Ele bate mais de 100 mil vezes por dia. 100 mil vezes por dia? Nossa. Então, se a gente não cuidar muito bem dele, eu falo para os meus pacientes, a gente bebe água todo dia, a gente come todo dia, então a gente tem que fazer exercício todo dia, que é um santo remédio para o nosso coração. Eu até costumo comparar nessa época de pandemia, né? O exercício físico, ele está para a saúde do nosso coração, assim como o álcool gel está para o Covid. Olha, interessante. Então, se a gente usa álcool gel desesperadamente, né, para se proteger da Covid, a gente também deveria fazer exercício todos os dias para proteger a nossa saúde cardiovascular. Agora, entrando nesse gancho do exercício, doutora, assim, como é que muita gente, assim, a gente está vendo essa realidade, muita gente acha que o vírus foi embora, né? O coronavírus foi embora, enfim, e está abusando um pouquinho desses cuidados básicos, infelizmente, né? São dois organismos vivos, o vírus e nós, né? Então é aquela luta, quem vence, né? Alguns casos nós estamos vencendo, mas o vírus está ali. Como é que a gente pode fazer um exercício, uma caminhada? De que jeito? Eu tenho que usar máscara caminhando, correndo, ou eu posso deixar de ladinho, levar comigo, deixar de ladinho enquanto eu estou respirando o ar livre, doutora? Como é que é? Essa é uma situação bem delicada e os pacientes me perguntam isso com muita frequência, né? Então, quando veio a pandemia, logo no começo, que todo mundo estava com muito medo, a recomendação era que se fizesse exercícios dentro de casa. Então, tem pessoas que correram maratonas dentro de casa, mesmo sem esteira, correr no próprio lugar. Então, isso é possível, né? Se for agora, nesse momento que a pandemia não acabou, praticar uma atividade física ao ar livre, a recomendação que eu dou é que mantenha a distância, use a máscara o tempo todo. O tempo todo. Não fique perto de pessoas, não passe perto de pessoas que estejam sem a máscara, porque é nessa aproximação mesmo que pode... correndo, eu vou passar rapidinho, passar longe, né? E usar a máscara. Eu vejo muitas pessoas correndo sem a máscara, que é uma forma de proteção que a gente tem, né? Então não adianta sair para correr e pôr a máscara na mão. O fato de correr, a pessoa fica um pouco mais ofegante, a máscara não pode atrapalhar? Como é que é? É difícil. Eu mesma, assim, eu ando de bicicleta, mas de máscara. É possível de ser feito isso, né? Então a gente tem que pensar, eu sempre falo que a gente tem que pensar no porquê que a gente está usando a máscara. A gente tem que se lembrar disso. Eu estou usando a máscara para me proteger e para proteger o outro. Exato. Então a gente não pode descuidar disso, mesmo na atividade física. Outro, né? Isso. E não deixar de fazer atividade física. Ah, mas eu ia para academia. Ah, mas eu fazia na academia ao ar livre, agora não posso. De qualquer cantinho a gente pode fazer nossa atividade física. Se mexer um pouquinho, né? Sim, sempre. E olha, gente, estamos ao vivo, e é claro, quando estamos ao vivo, nós queremos muito que você participe, queremos muito que você interaja conosco, porque é isso que a gente quer, ser esse serviço de utilidade para que você na sua casa tenha qualidade de vida. Então fique à vontade pelo 0300 210 1210. Se você está acompanhando, assistindo o programa, que quiser participar desse bate-papo, fique à vontade, é só pegar o telefone e ligar para a gente com muito carinho, viu? Então fique à vontade. Ô doutora, e vamos agora falar do... Tocou o telefone? Já tocou o telefone? Né? Aqui não saiu barulho, diretor, assim. Mas se tocou o telefone, o diretor está me dizendo, eu estou muito feliz. Alô, boa noite. Alô, seu José Juarez. Boa noite. Oi. Boa noite. Ô, equipe, eu tô sem retorno aqui dentro. Oi, assim, boa noite. Aqui. Boa noite, seu José. Deus abençoe, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, bem-vindo, seu José. O senhor está ligando da onde? É um santo homem, viu? Que Deus abençoe. Bem-vindo, viu? Muito bem-vindo. O senhor está falando da onde? De Santos. De Santos, que Deus abençoe. Bem-vindo. Está acompanhando, tá chegando bem o sinal da TV Aparecida? Número 6, Gonzaga Santos. Que Deus abençoe, viu, né? Ele é de Santos ou Gonzaga Santos? De Santos, a cidade de Santos. Agora eu estou vendo aqui, de Santos. Ô, seu José Juarez. Gonzaga é o bairro. Né? Que Deus abençoe, viu? E o senhor ligou para quer fazer alguma pergunta para a doutora Érica? Quer fazer alguma pergunta? Eu gostaria de falar com ela que eu tenho problema de coração. Pois não. Eu tenho problema de coração, pressão, de todo o coração, urgência, cabeça. Eu tomo remédio para tudo isso. Tá.
Então é o seguinte, seu José, o senhor fez a pergunta, então a gente vai pedir aí que o senhor acompanhe, assista aí da sua casa, juntamente com a sua família, que Deus abençoe o senhor. O senhor fez a pergunta, agora a doutora Érica vai responder para o senhor. Ela já entendeu que o senhor também tem outras doenças associadas e que tudo isso está influenciando o seu coraçãozinho. Então ouça agora a resposta e muitíssimo obrigado aí pela sua participação. Que Deus abençoe, viu? E aí, doutora? Então, o seu José, ele comentou que ele tem outras doenças, que não só a doença do coração, né? É muito importante controlar todas aquelas doenças que podem influenciar na saúde do coração. Certo. Então, algumas a gente consegue controlar. Outros fatores a gente tem que realmente abolir, como tabagismo, comer gordura em excesso, não comer açúcar se for diabético, fazer atividade física, né? E fazer o acompanhamento médico adequadamente. Tudo isso vai protegendo o nosso coraçãozinho, viu? Doutora, daí eu já vou entrar no órgão em si, porque as pessoas já estão interagindo conosco. O telefone está tocando agora sim. Alô, boa noite. Boa noite, Frei, a sua bênção. Deus abençoe, Deus abençoe. Com quem que eu tenho a honra de conversar nessa noite? É a Claudete Freitas Rodrigues de Campo dos Goitacazes, que frequenta o santuário lá do convento dos Padres Redentoristas. Que Deus abençoe a senhora, seja muito bem-vinda, dona Claudete. Obrigada. Estou muito feliz. Está se cuidando, dona Claudete? Está se cuidando? Muita coisa, eu me cuido muito. Graças a Deus, viu? E hoje o assunto é infarto, dona Claudete. Tem alguma pergunta? A médica está aqui ao vivo escutando a senhora. Olha só, a minha pergunta, doutora, é porque eu tenho um pouco da varize. Eu gostaria de saber se isso prejudica o infarto, alguma coisa, pelo sangue, bombeamento do sangue para o coração. Certíssimo, fez a pergunta maravilhosa, um assunto muito pertinente, viu? Dona Claudete, olha, um beijo para a senhora, que Deus abençoe, bom tempo de advento. Fez a pergunta, a doutora Érica vai responder para a senhora, viu? E para o Brasil inteiro, que Deus abençoe. Dona Claudete, a senhora tem varizes, né? As varizes, elas acontecem nas veias, né? Eu entendo que sejam varizes nas pernas. E o infarto, ele acontece nas artérias coronárias. Então, não teria uma relação direta entre uma doença e outra. Uma é coronária ou uma é artéria, outra é veia. Isso, artéria e veia? Isso. Qual é a diferença isso? Então, as artérias, elas carregam principalmente o sangue oxigenado, né? Elas que levam o sangue com os nutrientes para o nosso corpo. E as veias trazem de volta. Basicamente é isso. Um sangue pobre, assim, um sangue que falta de oxigênio, que vai entrar no coração, pulmão de novo e começar tudo de novo. Até que tem veias que carregam sangue oxigenado também, que vem do pulmão, né? Então, assim, mas o que retorna do nosso corpo para o coração são as nossas veias. E as varizes são veias geralmente mais superficiais que a gente tem. A gente até pode ter varizes profundas também, mas ela tem que cuidar da saúde como um todo. Hipertensão, se ela tiver, tem que controlar bem, atividade física, mas não está relacionado a varize com o infarto diretamente. Se ela tiver alguma doença arterial periférica, nas artérias periféricas, aí sim, porque o mecanismo é muito parecido, porque é pelo depósito de gordura nas artérias. Entendi. Então aí o tratamento também... Quando a gente fala de trombo, doutor, uma trombose, isso também tem alguma coisa a ver com o coração? Tem. Então, tem trombose arterial e tem trombose venosa, tem as duas coisas. Mas o infarto, basicamente, Frei, é uma trombose. Certo. É o entupimento da veia. Só que não é um entupimento por um coágulo que veio de algum lugar. É um coágulo que se faz ali naquela artéria porque a placa de gordura que tem ali se rompeu. Então, não é algo, doutora Érica, que de uma hora para outra, é uma consequência de todo um processo que está se formando de placas ali, doutora? Isso, a trombose é aguda. Tá. Mas as placas, elas começam a se formar a partir dos 10 anos de idade. Entendi. Então, elas começam numa idade muito jovem, com hábitos inadequados, e essa placa ela vai aumentando ao longo da vida, e aí com o passar do tempo essa placa pode se romper, a chamar fatores de coagulação como se fosse uma defesa ali, como se fosse um machucado. Certo. Então rompeu a placa, só que o vaso é fechadinho, a placa está aqui dentro. Rompeu o vaso, os fatores de coagulação vão até aquela ruptura de placa para consertar, aí, né? E aí vai entupir o vaso agudamente, deixar de nutrir aquele músculo do coração, e esse é o mecanismo do infarto. A gente tem um molde aí, se a senhora quiser ficar à vontade de usá-lo, doutora, assim, é uma aula, fique à
Então, atenção, super time aí, dando close no coração. Isso, eu vou mostrar aqui para as pessoas terem uma ideia dessas coisas que a gente fala em relação à casa, né? Então, as artérias coronárias são esses fios vermelhos que a gente vê. Tá na tela lá, doutora. Do lado tá aqui, fora. ó, lá em cima. Ah, tá. Do lado de fora do coração. Os azuis são as veias coronárias, que é o que retorna para o nosso coração, tá? Então, são essas as artérias que sofrem o entupimento e podem levar ao infarto. Para vocês saberem, aqui a gente tem as 4 câmaras do coração, que ele é dividido no átrio direito, no átrio esquerdo, no ventrículo direito e no ventrículo esquerdo. Essas partes transparentes bonitinhas aqui, ó, são as nossas válvulas, né? Que é o que divide as cavidades. As câmaras, né? Isso. Os quartos. Os quartos. São as portas. As portas. E além disso, a gente tem também o sistema elétrico, que ele não é visível a olho nu, mas ele nasce aqui no nosso átrio direito, vem até essa região central e se divide nos ventrículos direito. Por isso que a gente fala assim, eu vou fazer um eletro. O eletro vê a parte elétrica. Vê essa parte elétrica. Olha que exatamente. Né? Então a gente tem a parte elétrica, a parte mecânica, né? E a parte hidráulica. Exatamente. Então é uma casa, né? E eu gostaria de perguntar agora para a doutora, assim, como é que eu sei, doutora, que o meu coraçãozinho está começando a entrar num processo, desencadeando assim um processo de infarto? As pessoas têm que prestar muita atenção. O principal sintoma do infarto é a dor. Né? Então, às vezes as pessoas falam, mas coração não dói. Dói. É um músculo. E geralmente é uma dor muito característica, porque é uma dor em opressão. Então, é uma dor que é como se fosse um peso realmente no peito e que pode ter algumas irradiações. Pode ir para o braço, pode ir para a mandíbula, pode ir para as costas e pode ter alguns sintomas associados. Então, a pessoa pode ter suor frio, falta de ar, enjoo e geralmente são coisas que começam de repente. Às vezes a pessoa já vem apresentando uma dorzinha quando faz um esforço e essa dor se intensifica subitamente, de repente, num dia qualquer. Então esses sinais são sinais de alerta. Essa é o principal sintoma. Mulheres e idosos e também diabéticos às vezes infartam sem dor. Infartam muito com falta de ar, principalmente os diabéticos e os idosos. E as mulheres com sintomas mais atípicos, não tão característicos como a dor no peito. Então, qualquer sintoma diferente e súbito, eu acho que tem que ser valorizado. Agora, doutora, a gente sabe também que a gente tem muito efeito emocional, efeito psicológico, enfim. Porque a gente pode ter uma dorzinha muscular, até gases, etc., que dói a região torácica, o peito. E, de repente, a gente começa já a suar, a gente já começa a ficar nervoso, entra a ansiedade tremenda. E aí, doutora, a gente, com esse quadro todo, é melhor procurar ajuda, ir no hospital? Como é que é? Sempre, né? Então é sempre melhor saber, eu sempre falo, vamos pecar pelo excesso, mas nunca pela falta. A gente não pode, às vezes a gente vai superestimar, mas não vai errar, mas a gente não pode subestimar, achar que aquilo não é nada e deixar para lá. Principalmente pessoas que têm os fatores de risco que a gente comentou, hipertensão, diabetes, idosos, né, obesos, sedentários, cigarro, tabagistas, né? Então essas pessoas com esses sintomas, elas têm que estar atentas e procurar ajuda médica. Com a pandemia, as pessoas ficaram com muito medo disso, né, Frei? Mas a gente não pode esquecer que as outras doenças também continuam acontecendo, principalmente uma doença que mata tanto, né? Doutor, eu posso convidar alguém nesse nosso bate-papo, né? Pode. Sabe por quê? Porque vamos conversar, né, que ele é aposentado, né, e ele sofreu em 2016 um infarto, né? E está conosco, a gente carinhosamente acolhe o senhor José Carlos Rui. Senhor José Carlos, boa noite, bem-vindo! Boa noite. Primeiramente, Deus abençoe o senhor e muito obrigado por aceitar nosso convite de compartilhar um pouquinho de sua história conosco, seu José Carlos. Tá bom, Frei. Ô, seu José Carlos, o senhor está falando aonde? Estou falando de casa. Mas a qual cidade aqui?
São José dos Campos. Ah, São José dos Campos, a nossa cidade. Somos ir lá então, né? Vamos fazer um bate-papo aí. Ô, seu José, o que aconteceu? Em 2016 o senhor sentiu aí, teve um infarto. O que começou a sentir? O senhor fazia exercício? Tinha alguns fatores e riscos associados que levaram a esse infarto, seu José? Não, eu não sentia nada não, entendeu? Eu fui trabalhar a perua, aí deixei as pessoas no lugar onde elas têm que trabalhar e vinha voltando para casa. Quando eu vinha voltando para casa, senti uma dorzinha no braço direito, certo? Aí parei no farol, deu um apagãozinho, sabe? Apagou, voltou. Eu falei, tem que chegar em casa. Aí a hora que eu parei no outro farol, tive que encostar a perua, que na perua eu tive um infarto. Aí subiu aquele calor enorme, aí eu não aguentei aquele calor, tirei a roupa, tirei a camisa, aí depois eu liguei para minha mulher, aí minha mulher que trabalha no hospital Santos Dumont, falou para mim que eu estava tendo um infarto. Aí minha filha foi me socorrer, aí fui direto para o hospital. E ainda bem que o senhor teve esta reação, energia suficiente para ligar para sua esposa, para alguém da sua família. Pode acontecer, doutora Érica, eu gostaria que a senhora entrasse nesse bate-papo, afinal de contas todos somos de São José hoje aqui, né? Ô, doutora, que a senhora, né, isso podia não dar tempo? Podia. Boa noite, seu José. Podia não dar tempo, porque ele teve um sintoma muito atípico, que ele não teve a dor precordial, em opressão, como é bem no a característica, é bem aqui no meio, né, do peito. Ele não teve, como é bem característica no infarto. Ele teve num braço. Ele teve num braço e ele se sentiu bem mal, teve um comprometimento importante, né, ele teve um desmaio e foi levado para o hospital e foi feito o diagnóstico do infarto. Ô, seu José, agora me diz uma coisa aí, para chegar a esse infarto, como a doutora Érica aqui está nos explicando brilhantemente, tem alguns fatores de risco, que é a obesidade, o sedentarismo, etc. O senhor fazia alguma caminhada, fazia algum tipo de exercício, era fumante, como é que é? Antes do infarto? Não, eu não caminhava não, eu só trabalhava só. Só trabalhava, saía de casa de manhã, trabalhava, voltava, um pouco de acidentado, não tem como fazer, isso, aquilo, outro, mas eu nunca pensei que eu ia ter um infarto, nunca na vida. Nunca na vida eu pensei. Na hora que eu tive o infarto, eu imaginei que era uma pressão que tinha subido ou caído, entendeu? Foi isso que eu pensei. Nesse ponto que eu pensei assim. Exato. Agora, depois que me falaram que foi infarto, que a minha mulher ligou, tudo esse negócio, aí eu caí em si que podia ter acontecido coisa pior. Coisa pior, enfim, né? Puxa vida. Eu tive a consciência de parar o carro. E de pedir ajuda, né? De pedir ajuda, né? Isso foi fundamental. Mas eu pedi ajuda para minha mulher. Claro, entendeu? Claro. Eu fiquei no carro, aí a hora que eu tive um calor. Aí depois que eu tive o calor, depois que eu usei, aí eu voltei um pouco normal, aí que eu consegui ligar para minha mulher. O que mudou, seu José Carlos? E aí já eu peço uma mensagem para o senhor, para falar para o Brasil inteiro. O que mudou na sua vida pós-infarto? O que mudou? Mudou tudo. Tudo? Tudo que imagina muda, entendeu? A gente, igual eu, a gente fiquei com receio de tudo. Qualquer dorzinha que sentia, já pensava que era outro infarto. Aí foi quando eu fiquei mais ruim, quando eu fui no consultório da doutora Érica. Aí quando ela colocou o aparelho, o desfibrilador, isso, aquilo, outro, mas mudou muito. Qualquer coisinha que tinha que acontecer, eu vou dizer para você, era um negócio fora de série. Ainda eu fiquei muito mais traumatizado, porque eu já tinha colocado o aparelho, certo? E estava na casa da minha mãe. E eu estava conversando com a minha mãe olhou para mim, eu perguntei para ela, tá bem, mãe? Ela falou, tô mais ou menos. A hora que ela falou que mais ou menos, ela caiu e morreu na minha frente. Uau. Teve um infarto fulminante. Puxa, lamentável, viu? Que pena, e nossos sentimentos aí pelo senhor por esse momento, viu? Então,
Que mensagem que o senhor daria agora para as pessoas que estão nos acompanhando, seu José? Se cuide. Se cuide, exercício, se alimente bem, dorme bem, certo? Porque essa doença não é fácil, não. Exato. Modifica muito a vida da gente. Demais. Seu José, muitíssimo obrigado, viu? Que Deus abençoe o senhor. Parabéns aí, porque o senhor reagiu, teve uma família maravilhosa, um esposo, os filhos aí que, graças a Deus, socorreram na hora certa. E hoje o senhor mudou de vida por ocasião também dessa situação que lhe aconteceu. Força e coragem, sucesso para o senhor, viu? Vida longa aí para o seu José, viu? Que Deus abençoe. Obrigado, doutora Érica, também. Tá? E se cuide. Que Deus abençoe, viu? Que maravilha, gente. Então, doutor, aí é uma situação, ele teve reação de ligar, de pedir ajuda, pedir socorro. E quando acontece em casa, pode acontecer o infarto também? A pessoa está dormindo, doutora? Pode. Às vezes tem infartos que são silenciosos, que a pessoa não vai nem perceber que ela teve, depois num acompanhamento médico que isso vai ser feito. O problema de seu José é que ele também não tinha acompanhamento médico antes. Depois de tudo isso, e ele evoluiu com uma situação bem grave, que foi a insuficiência cardíaca, por isso que ele falou do aparelho, né, que essa é uma das consequências graves do infarto, a insuficiência cardíaca, as arritmias malignas, né, então ele precisou colocar um dispositivo para protegê-lo, para ajudar no tratamento dele. As pessoas passam a se cuidar mais, elas passam a ouvir um pouco melhor, às vezes, o que a gente tem a dizer, a não negligenciar o acompanhamento médico, né, e a seguir aquilo que a gente fala, porque nós, como médicos, a gente dá as orientações, certo, mas cabe ao paciente segui-las, né? Exato. Então, não comer açúcar quando não pode, enfim, então a gente fala o que é necessário ser feito, a gente dá o remédio, né? A gente pede o exame, mas o paciente, a pessoa precisa também ter consciência e ela tem que fazer a parte dela. Tem situações, doutora, que depois de tudo isso, a pessoa talvez não teve um infarto, mas tem que tomar algum remédio, alguma medicação para prevenção? Existe isso também, doutora? Existe. Na medida em que a gente detecta uma obstrução numa dessas coronárias, existem alguns medicamentos que a gente pode fazer uso, para que a gente fala para estabilizar a placa, para evitar que essa placa se rompa e que aconteça o infarto, ou mesmo que ela aumente. Então a gente usa alguns medicamentos para evitar tudo isso, associado a todos aqueles cuidados, claro, que a gente sempre fala. Ou seja, não é só, e muita gente talvez confia só, agora eu sei que tem um remedinho para o coração, então eu posso voltar à vida anterior dos mesmos vícios. Isso é um erro pensar assim. É um erro pensar que se eu tenho hipertensão e tomo remédio para pressão, eu posso comer sal à vontade. Se eu tomo remédio para colesterol, eu posso comer tudo que tem gordura. E não é assim. Eu falo que o remédio ele vem depois de tudo isso. Primeiro a gente tem que fazer as medidas que a gente chama de higienodietéticas, né? Mudar os hábitos de vida. Então diminuir o sal, diminuir a gordura, atividade física. E junto a isso vem as medicações. Certo. A senhora falou assim que esse acúmulo de placa pode ser já desde a fase infantil. Ou seja, é um alerta para as crianças também que estão comendo errado, usam, antigamente era sair, brincar, pular na praça, etc. Hoje a vida inteira é joguinho na frente do computador, no sofazinho, enfim. Ou seja, crianças também podem amanhã depois ter alguma consequência lá na frente, doutora? Podem. Uau. E esse é um problema muito sério e que a gente tem visto cada vez mais. Crianças obesas, crianças com colesterol alto, crianças hipertensas ou jovens, né, adolescentes com hipertensão muito cedo. E aí o infarto também está acontecendo em pessoas cada vez mais jovens. E muito disso também, Frei, eu acho que além de ser dessa vida moderna que a gente tem, vem também dos exemplos que os pais dão. Exato. Né? Então não adianta eu falar para uma criança, não come gordura e comer gordura. Faça exercício se eu não estou fazendo exercício. Exato. Né? Então eu acho que é todo um conjunto que a gente tem que dar o exemplo também, né? Para evitar que essas crianças no futuro tenham infarto e suas consequências, né? O diretor já me acenou que o telefone parece que está tocando, 0300 210 1210. E quando ele toca aqui, você tem a prioridade absoluta. Alô, boa noite! Boa noite. Boa noite, com quem a gente tem a grata satisfação de conversar? O Ivan Tavares Rodrigues. Ivan, fala da onde, meu querido? Ivan Tavares Rodrigues, de Conceição de Macabu. Conceição de Macabu, com o estado de... Próximo a Macaé.
Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, né? Eu vou pedir... Cidadezinha tranquila. Legal, que Deus abençoe. Não tem muito assalto. Que Deus abençoe. Então o coraçãozinho tá batendo bom, que não tem assalto, que não tem problema. Assim. Eu vou pedir pro senhor falar comigo só pelo telefone e abaixar um pouquinho o volume da televisão, tá bom? Para não ter esse eco, esse retorno todo. Abaixando o volume, o controle tá aqui comigo. Isso, por favor. Aí a gente conversa sem aquele eco da televisão, viu? Muito obrigado, seu Ivan. Ô, seu Ivan. Isso, maravilha. Ô, seu Ivan, o senhor pegou o telefone, está assistindo a Rede Aparecida, interessou pelo assunto e tem alguma pergunta para a doutora que está aqui ao vivo, seu Ivan? Minha esposa, toda semana não deixa de ver o programa do senhor. Um beijo para vocês aí, que Deus abençoe. Lá no quarto, com a outra televisão passando roupa, mandou eu ligar da sala aqui para falar com o senhor. E como é que é o nome dela? Apartado. E como é que é o nome dela? Nilma da Silva Rodrigues. Dona Dilma, um beijo para a senhora. Que Deus abençoe, viu? Dona Dilma, fala com ele, Frei. Fala com ele um minutinho. Só quer não. É só você dar valor. É a família aí. Mas o senhor quer fazer alguma pergunta para a doutora, seu Ivan? Oi, Quer fazer alguma pergunta para ela? eu gostaria. Pois não. Eu tenho 7 anos e meio que eu fui infartado. Certo. Foi eu me lembro até a data de hoje. Foi dia 13/7/2013. Eu estava na casa da irmã dela almoçando, um dia de domingo. Aí, de repente, começou eu suar frio. Só dei umas 4 garfadas e comecei a suar frio. Aí uma vizinha que mora do lado, é muito amiga da gente, chegou e falou: Nilma, Belita, irmã dela, chama, eu tava sem carro. Chama um táxi aí rapidinho que o Ivan tá infartando. Certo. Aí, a minha cardiologista é daqui de Conceição, mas ela mora em Niterói. Ela atende toda sexta-feira, atende hoje. Ok. Ela tem um consultório aqui. Aí, o senhor vê que Deus é tão bom que ela costuma atender, ela atende toda sexta. Ela tem uma casa dela aqui, Ok. que tem em Niterói. Ela atende toda sexta, vai até 1h da manhã atendendo o cliente, que ela é muito boa mesmo. Igual essa doutora que está falando aí, ó. Ok. Super capacitada. E qual é a sua dúvida, seu Ivan? A minha dúvida, eu gostaria de saber se tem algum problema. Foi dito aí que pedalar de bicicleta com a máscara, sem a máscara, se tem algum problema de perigo de pegar Covid, essas coisas. Maravilha, seu Ivan. Muito obrigado, olha, um abraço para o senhor, um abraço para a dona Dilma, que Deus abençoe. Obrigado pelo carinho de vocês, viu? Doutora Érica, a senhora gosta de pedalar? Outro dia a gente fez uma matéria também pedalando, ou seja, eu tenho que pedalar com a máscara? Pergunta o seu Ivan e outros tantos Ivans aí do nosso país. Seu Ivan, tem que pedalar com a máscara, tá? Não pode sair sem a máscara, porque o senhor está se expondo a um risco de contrair uma doença que está aí ainda, a nossa pandemia não acabou, então o senhor sempre que sair deve usar a sua máscara. Pode pedalar, né? Mas de máscara, tá bom? Doutora, eu terminei o bloco passado perguntando assim, por que uma pessoa que é cardiopata, tem algum problema, ou já teve algum problema, um infarto, por que ela é chamada o grupo de risco aí, que ela tem que se proteger um pouquinho mais, inclusive aí, para não ter o vírus? O que foi observado, Frei, é que as pessoas que são cardiopatas, que têm, por exemplo, doença arterial coronária, que já tiveram um infarto ou têm entupimento, que têm insuficiência cardíaca, hipertensão, algumas arritmias mais graves, o próprio tabagismo, o que observou-se num estudo grande é que pacientes nessas condições que adquiriram o Covid evoluíram pior. Entendi. Evoluíram com mais insuficiência cardíaca, com mais insuficiência respiratória, com necessidade de ventilação mecânica, com mais episódios de embolia e com maior mortalidade. Entendi. Então esse grupo foi selecionado como um grupo de maior risco. Claro que tem que ser tudo muito individualizado. Então, por exemplo, não é qualquer arritmia que caracteriza um paciente de risco, são as arritmias mais graves. Então tem que ser muito individualizado isso, caso a caso, mas são grupos que realmente evoluem pior
pior da doença. Entendi. Né? Tem maior gravidade e maior mortalidade, morrem mais. Mas assim, doutora, a lição de casa permanece. A gente tem que fazer a nossa parte, continuar. Vai sair máscara. Eu gostaria que a senhora, como autoridade médica, pudesse falar para todos nós ouvirmos assim, por que é necessário a gente continuar esse cuidado. Essa questão da máscara às vezes é muito discutida, né? Mas na minha opinião ela é uma barreira de proteção, tanto da própria pessoa quanto da outra pessoa que está ali próxima. Manter o distanciamento, manter a higiene, né? Então usar o álcool em gel, lavar as mãos, higienizar os ambientes, né? Então tudo isso é muito importante. A gente não pode também descuidar das nossas consultas médicas, principalmente com cardiologista. De quanto em quanto tempo? Aí varia de cada caso, né? E varia da disponibilidade ou da necessidade do próprio cardiologista. Então, o cardiologista que vai definir isso ali com o paciente na hora da consulta. Mas muita gente deixou de frequentar os consultórios esse ano, né? Agora, com a chegada de dezembro, a procura está sendo muito grande, né? Porque eu não passei o ano inteiro, agora eu preciso passar. Mas, enfim, não descuidar da sua saúde, né? Manter o acompanhamento, porque a prevenção, ela sempre é o melhor remédio. Exato. Vamos assim, temos algumas perguntas pelo WhatsApp, diretor. Vamos aproveitar também. As pessoas, elas ligaram, elas escreveram, elas participaram e a gente com muito carinho assim quer ter o direito que você tenha assim, a sua resposta, viu? O Gustavo Santos, do Rio de Janeiro, primeiramente, boa noite, Gustavo, que bom que você está conosco, viu, Gustavo? Ele está dizendo assim, gostaria de saber por que o infartado pode desenvolver fibrose pulmonar. Minha avó está sofrendo com isso, pergunta o nosso amigo Gustavo, que é do Rio de Janeiro, doutora. Na verdade, são duas entidades distintas, né? O infarto, ele não leva geralmente a fibrose pulmonar. O que ele pode levar é a outras consequências no pulmão. Eu acho que são entidades distintas, não uma evolução uma coisa da outra, né? Mas é claro que um pulmão que não funciona bem, com um coração também que já sofreu, são duas condições bem importantes. Mas, de qualquer maneira, obrigado pela pergunta. Obrigada pela pergunta. Temos mais perguntas aqui, a gente faz questão de ler aqui para a doutora também a Andréia, Andréia Trindade, Ribeirão Pires, São Paulo. Obrigado, Andréia, Deus te abençoe, bem-vinda, viu? Boa noite, gostaria de saber se pontadas frequentes embaixo da costela do lado esquerdo podem ser sintomas de problemas cardíacos. Meu maior medo é o infarto, pergunta aí a nossa amiga Andréia, doutora. Andréia, qualquer sintoma diferente que venha dessa região, né, claro que a gente vai pensar em alguma coisa relacionada ao coração. Então, esse sintoma tem que ser investigado, eventualmente pode não ser nada relacionado ao infarto, mas como vem dessa região, pode ser uma arritmia, pode ser alguma outra coisa que tem que ser investigada. Não é um sintoma muito típico de doença coronariana, mas eu aconselharia você a investigar. Muito bem, mais perguntas aqui, a gente chega com muito carinho, fazendo aqui para a doutora Érica. Pode soltar a próxima pergunta, por favor? A nossa amiga Célia Siqueira, com muito carinho a gente acolhe a sua pergunta e ela pergunta assim, boa noite, tem um derrame pericárdico. Qual o risco de infarto na pandemia? O risco aumenta? Pergunta ela, doutora. Célia, também são duas condições distintas, né? O derrame pericárdico é porque em volta do nosso coração tem uma membrana que chama pericárdio e ela envolve o coração. E quando se forma líquido dentro dessa membrana é o que a gente chama de derrame pericárdico. O infarto é o entupimento na artéria, então são coisas distintas. O risco aumentado de infarto na pandemia, ele está sendo mais atribuído ao nosso negligenciamento nos cuidados médicos, nos próprios cuidados individuais, né? Falta de exercício, alimentações mais copiosas, né? As pessoas têm comido mais, né? Muitas vezes não estão acompanhando com o seu médico, então o risco do infarto aumenta na pandemia por causa disso, tá? Muito bem, muito obrigado pela participação, pela pergunta. Mais perguntas aqui chegando pelo WhatsApp, a gente faz questão de encaminhar. A Vânia Borges, assim, boa noite, adoro os programas da TV Aparecida, muito obrigado. Quero perguntar à doutora, tem alguma idade em que o ataque cardíaco é mais provável de acontecer? Um grande abraço, obrigado, e mandou a pergunta com a fotinha, a gente agradece de coração, Vânia. Vânia, obrigada. Então, o infarto ele é mais comum a partir dos 40 anos, que é quando esses fatores de risco todos já produziram ali aquela aterosclerose, que é aquela formação da placa de gordura na artéria, mas a gente tem visto cada vez pacientes mais jovens tendo infarto. Então, embora seja a partir dos 40 anos a idade mais crítica, pessoas jovens também podem infartar na presença de fatores de risco.
Muito bem, mais perguntas chegando aqui pelo nosso WhatsApp. A Bianca Lima de Paraupebas, no Pará. Obrigado, Bianca, que Deus te abençoe, viu? Boa noite. A paz. Doenças cardiovasculares podem ser hereditárias? Pergunta a Bianca, doutora. Oi, Bianca. Doenças cardiovasculares podem ser hereditárias. Existem algumas condições que são herdadas, mas outras são adquiridas. Então, tem as doenças congênitas do coração, que elas são muitas vezes herdadas. Então, depende. Histórico familiar, doutor, um pai que faleceu do coração, sim, os filhos têm que ficar um pouco mais atentos? Sim, é história familiar, né? Então, isso conta como um fator de risco importante. Então, se uma pessoa tem um pai que teve infarto, principalmente numa idade mais jovem, a gente fica mais atento a esse risco, sim, é um risco individual para a pessoa. Entendi. Quando já tem histórico na família. E a nossa amiga também participando aqui, a Flávia Lima, de Ingá, lá na Paraíba. Obrigado, Flávia, que Deus te abençoe, viu? Boa noite. A minha dúvida é se refluxo no coração é grave em crianças, pergunta a Flávia, doutora. Flávia, é muito difícil de eu te responder com certeza exatamente o que você está me perguntando. O refluxo, ele é quando é ao retorno de sangue de uma cavidade para outra que não deveria existir. Existem alguns refluxos que são fisiológicos, que acontecem, que geram os sopros, né? E às vezes nas crianças ele é fisiológico, às vezes não. Então acho que precisa de uma avaliação um pouquinho mais detalhada para poder te dar certeza disso aí. Muito bem, agora vamos lá para Mafra, Santa Catarina. Leoni, que acompanha aqui o nosso Saúde e Fé. Boa noite, quero saber o que significa um coração musculoso. Eu sinto uma dor que queima no peito e nas costas. Obrigado, Leoni, pela pergunta. Boa noite, obrigada. O coração musculoso, que a gente costuma chamar, né, de miocardiopatia hipertrófica, é quando a musculatura ela é aumentada. Existem algumas condições que aumentam essa musculatura. A própria atividade física em excesso, ela pode fazer isso, que gera o coração de atleta. E existe também a cardiomiopatia hipertrófica hereditária e existe a miocardiopatia hipertrófica que é causada por um depósito de algum tipo de substância naquele músculo. Então, eu não sei exatamente qual é a sua condição de coração musculoso. E em relação à queimação, às vezes ela está relacionada a esse aumento na musculatura por causa do fluxo de sangue que pode sofrer algum tipo de obstrução. Mas também tem que ser bem avaliado se uma coisa está relacionada à outra ou não. Como é bom a gente poder perguntar, a gente vai recebendo informações valiosíssimas. Como essa pergunta agora que a gente vai colocar também, a Marcela Franca de Botucatu, São Paulo. Obrigado, Marcela, Deus te abençoe, viu? E a pergunta dela, boa noite, Frei. Pessoas com problemas de coração devem evitar, doutora, fortes emoções, por exemplo, é uma questão emocional no sentido de a perda de alguém, uma carga emocional no sentido do time que perdeu, do time que ganhou, enfim, tem tudo isso, ou seja, essa forte emoção influencia, doutora? Marcelo, eu costumo pensar o seguinte, fortes emoções, como o Frei citou aqui, podem ser boas ou ruins, né? Tem coisas na vida que a gente não tem como evitar e que a gente tem que enfrentar. Outras a gente pode evitar. Então eu sempre peço para os meus pacientes evitarem notícias ruins, evitarem compartilhar coisas ruins, né? Porque isso realmente traz uma carga ruim para o nosso coração. E buscar só aquelas emoções realmente que são boas. Mas que fortes emoções podem realmente trazer prejuízo para o coração, isso pode. Muito bem. E a nossa amiga Virgínia Lourenço, também de Lorena, aqui pertinho de nós, mandou a sua pergunta aqui. Muito obrigado, viu? Boa noite a todos. Gostaria de saber se pessoas magras sofrem infartos ou é só problemas de obesos? Pergunta aí a nossa amiga Virgínia, doutora. Obrigada, Virgínia. Pessoas magras sofrem infarto, porque pessoas magras também podem ser tabagistas, podem ter hipertensão, podem ter dislipidemia, podem ter fatores hereditários. A obesidade é um dos fatores de risco para o infarto, mas as pessoas magras também têm que se cuidar igualmente. Às vezes é uma pessoa magra e sedentária, então tem que avaliar bem essa questão do ser magro, né? Ser magro nem sempre é sinal de saúde. Doutora Érica, para o nosso coraçãozinho continuar batendo no compasso do amor, da saúde, da qualidade de vida, qual é a grande mensagem aqui da supercardiologista?
Eu sempre gosto de reforçar os cuidados em relação à prevenção, né? Aquelas coisas que a gente pode fazer. Então, atividade física, a gente ter horas suficientes de sono, uma boa alimentação. E hoje, Frei, está provado em medicina cardiovascular que ter religiosidade diminui doença do coração. Então, eu acho que as pessoas também têm que se voltar para Deus. Por isso, saúde e fé. Exatamente. Por isso que eu adoro vir aqui. Que orgulho do nosso programa, viu? Super time. Aliás, parabéns aí a vocês pelo cenário aqui, todo enfeitado já nesse clima, né? O Super Renan aqui, parabéns de coração, viu? Bom gosto, viu? Gente, tivemos o prazer de conversar com a super doutora Érica Olivier. Quem quiser entrar em contato, gente, vale a pena. O telefone está na tela, 12 3911 9903 ou 12 991 39 9241. Está na tela para você copiar com esse tempo aí, viu? O Instagram pode seguir, gente, cada exercício que ela apresenta lá, Ritmo Check. Ritmo Check está no Instagram aí para você copiar com muito carinho e começar a seguir. Eu sigo, viu, doutora Érica, viu? Doutora Érica, eu queria imensamente agradecer a sua participação. Sempre é uma aula aqui do nosso coração.